O código aí do semáforo interativo, o projeto 4, né? Vocês fizeram em sala de aula, tá? Só para a gente retomar, fazer uma pequena revisão, né? Então, temos aqui, ó, o projeto. Vamos fazer uma análise desse código, né? Então, o que acontece aqui, ó? Aqui nós já aprendemos lá, né? Toda vez que você tem no começo isso aqui, você tem as declarações das variáveis, né? Então, int, né? Tô falando assim, que essa variável vai se chamar carRed, né? CarRed, que no caso aqui é carro vermelho, tá? E vai representar o sinal vermelho, né? Então, isso seria inteiro, né? Essa variável carRed é inteiro e ela vai estar relacionada à porta 12 lá do Arduino, né? Porta digital 12. Aí depois, inteiro car yellow é o sinal, né, do carro amarelo, porque é carro, né, sinal yellow, né, amarelo, é igual a 11, ou seja, né, isso aqui vai estar relacionado, essa variável, à porta 11 e assim por diante, né, ó. Ele foi definindo as variáveis, tá? Você pode estar mudando para português, né, no caso, você pode colocar carro vermelho aqui, só que se você mudar aqui, né, você vai ter que mudar lá embaixo onde ela aparece, ó. Por exemplo, carro vermelho, né? carRed, ó, aqui, ó, tu vai ter que mudar aqui, tá? Porque tem que ser igual ao que está lá em cima, tá? Ok, continuando então. Então, aqui declarou as variáveis. Nós temos essa variável nova aqui, né? Que é o botão, né? Bottom é igual a 2. Então, ele está falando que essa variável está relacionada à porta 2 de tal lá do Arduino, né? E depois tem it cross time 5.000. Isso aqui é uma outra variável, né, que ele deu até o valor dela como sendo 5.000, né, de tempo, tá? No caso, já foi atribuído 5.000 para ela. Não é nem porta, né? Como as portas as portas só vão até a 13, né, no caso do Arduino Uno aí, tá? Isso aqui ele já atribui que isso aqui é tempo, tá? Beleza. Então, e tem essa nova variável aqui, ó, unsigned long change time, né? Então você tem aqui, isso aqui é o tipo de variável long, isso aqui é uma outra característica que eu vou explicar para vocês. Aqui é o nome da variável, change time. Só falou isso, ele falou que ela vai ser desse tipo e unsigned. O que é unsigned? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, tá? Tem uma tabela aqui de tipos de dados, né? Nós estávamos vendo muitos variáveis, né, do tipo int, né? Aqui nós temos a tabela de todos os dados que podem ser atribuídos, todos os tipos de dados que podem ser atribuídos aí no Arduino, né? No código. Então, ó, temos esse dado aqui, void keyword, que não tem, aqui é o tamanho que ele ocupa na memória, né? Então, não tem, ó, intervalo também não tem, não conheço essa variável, tá? Mas tem a booleana, boolean, né? Que é 1 byte, ela ocupa 1 byte de memória e o intervalo numérico dela que é de 0 e 1. Então, só atribui dois valores, 0 e 1, tá? E a byte, né? A byte aqui é um tipo de dado byte. Então, se você poderia escrever byte change time, aí você estava falando que essa variável, por exemplo, se tirasse isso aqui, ó, e você escrevesse byte, né, por exemplo, aqui, ó, byte, se tirasse um unsigned long time, né, e colocasse byte change time, tananã, igual a 0, tananã. Você falou o seguinte, você disse que essa variável vai ser do tipo byte e ela vai ter o tamanho de 1 byte e o intervalo numérico que ela conta é só de 0 a 255, tá? Então ela inicia, tá? Ela só pode receber esses valores, então ela começa com 0, então não vai receber 256 ou 3000, tá? Não recebe isso, recebe até 255, tá? Só vai até 0 e 255, é isso que está dizendo aqui, tá? Aqui, ó, foi aqui, tá? Beleza. Então, aí nós temos as características. Então, no caso aqui, a nossa variável, tá? Ela é do tipo quê? Ela é do tipo long. Então, ela ocupa 4 bytes, né? De memória, tá? O intervalo vai do negativo menos, isso aqui já é bilhão, ó, menos 2.144.483.648 a 2.147.483.647. Então, o intervalo que abrange essa variável aqui, né,
No caso, é um intervalo de bilhões, né, negativo, e até um intervalo positivo lá de 2 bilhões, né? Maior que 2 bilhões. Beleza. 4 bytes. Porque se você fizer o cálculo aqui, tá? 4 bytes tem 33 bits, né? Aquela explicação que eu dei na última aula lá, né? 4 bytes, 1 byte não tem 8 bits, então 4 bytes vai ter 33 bits, entendeu? E aí, se você pegar aquela forma, até onde eu posso contar com isso, né? Eu posso contar 2 elevado a 32, né? Menos 1. Aí você vai ter um valor aqui, tá? Vai dar uns 4 bilhões aí, no caso, tá? Aí ele pega e divide esses 4 bilhões, 2 bilhões, né? Para negativo e 2 bilhões para positivo, né? Então você tem um intervalo de 4 bilhões. Ele pega a metade, joga para o negativo e metade para o positivo, tá? Essa é uma explicação aí, tá? Beleza. Aí o que temos aqui? Isso aqui foi só para você, só para te explicar de onde vem isso, tá? É devido à quantidade de bytes, 4 bytes, que a gente pode atribuir esses valores aqui, tá? Aí o que tem nessa variável a mais? Você tem long change time, né? Long é o tipo, só que você ainda coloca o que? Unsigned. O que esse unsigned significa? Ele pega, não armazena números negativos, ou seja, o que ele faz com esse intervalo? Ele pega aqui, ó, esse unsigned faz com que esse intervalo negativo, né, não exista. E pega essa parte aqui e acrescenta só para positivo. Ou seja, eu vou ter um intervalo aqui numérico devido a esse unsigned, devido ao unsigned, tá? Vou até botar outra cor aqui para você saber o que o unsigned faz. Ó. O unsigned faz isso, tá? Devido a ele, tá? Você tem esse intervalo aqui, ó, de 0 a 4 bilhões, porque aquele intervalo negativo foi todo positivo, então somou mais 2 bilhões, entendeu? E ficou 4 bilhões. Então o que acontece aqui, tá? Você pode usar essa variável vai servir para contagem de tempo, né? Então você pode usar essa variável para quê? O tempo de execução do programa vai lá, vai passando, ou seja, você pode contar até 4 bilhões de milissegundos. Então é difícil ocorrer com que essa variável, né, ela, como é que eles chamam, ela transborde, né, no caso, porque ela demora, né, para atingir 4 bilhões de milissegundos, tá? Então o programa consegue rodar um bom tempo. Se você fizer o cálculo aqui, isso aqui, tá, vai durar uns 49 dias de tempo, de acordo com o livro lá. Porque o que acontece? Se você usasse isso aqui, ó, tá? Se você usasse inteiro nesse programa, inteiro, change time, igual a 0, o que iria acontecer? Seguinte, você estava falando que essa variável vai ser inteira, então ela vai ter qual tamanho? 2 bytes, né? Então ela vai ter 2 bytes de tamanho. 2 bytes de tamanho. Logo, aqui como falo inteiro, conta de quanto? Menos 32 a 32, né? 32 mil, né? Milissegundos no caso, né? Então o que acontece? Você teria que colocar aqui um unsigned também. Então vamos colocar um unsigned para deixar ela positiva. Então eu vou colocar aqui, vou colocar de preto, unsigned aqui. É um unsigned aí, tá? Tem um unsigned aqui na frente, então o que acontece? Essa variável vai de, acho que isso aqui vai dar uns 65 mil mais ou menos, tá? Eu não vou fazer esse cálculo todo não, mas só para ser, essa parte negativa vai sumir aqui, né? E vai acrescentar aqui, então vai dar uns 65 mil alguma coisa. É aproximar, estou só aproximando, pessoal, para, tá? Os 65 mil, ou seja, eu posso contar de 0 a 65 mil milissegundos aqui. Essa variável pode, porque ela vai ser de tempo, tá? Então ela pode ir, vai começar inicialmente a 0, mas o maior valor que ela vai assumir por ser este dado inteiro vai ser até 65 mil. Então seria 65 mil milissegundos. Ora, se eu passo para segundos,
dividido por 1000 vai dar 65 segundos. 65 segundos é quantos minutos? 1 minuto tem 60, é 1 minuto e 0,5, né? Segundo. Então, o que acontece? Você deixa o programa executar, quando essa variável chegar a 1 minuto e 0 segundos, ela não consegue mais receber mais nenhum dado. E aí o que acontece? O seu programa começa a ter problema, ele não vai mais funcionar do jeito correto. Então o que acontece? O que ele faz aqui? Ele usa a long, né? A long nos permite uma abrangência muito maior de tempo e você consegue armazenar mais milissegundos nessa long, e ainda colocando ela como unsigned, você dobra, joga o negativo por positivo aqui no caso, e aí fica 4 bilhões. Podendo então você converter isso aí, tá? Inclusive no livro lá do Arduino ele explica isso aí, tá? Então você pode ter nessa variável até um valor de tempo, deixar executando o programa durante 49 dias, não vai ter problema de transbordar a variável, né? Dela atingir o seu limite, tá bom? Deixa eu até apagar aqui, dar uma melhorada, porque tá 49, vou botar um 9 mais bonitinho aqui, tá? Então ela consegue ir até 49 dias, né? Isso aqui é segundos, tá? Porque essa variável vai ser de tempo, beleza? Então tá aí uma explicação, tá? Dessa nova variável que aparece no programa, tá? O porquê é o importante, qual a importância de saber o tamanho dos dados, né? Porque quando você vai escrever no seu código lá, o seu Atmega, no caso aqui é o microprocessador do Arduino, tá? Esse aqui é o microprocessador do Arduino, tá? Ele tem uma capacidade de armazenamento de RAM ali, né? Dele, para trabalhar. E no nosso caso aí, 328, o Atmega 328, ele tem um espaço ali para trabalhar de 2K bytes, né? Então 2K bytes é 2000 bytes. Então, se você souber utilizar melhor as variáveis, por exemplo, essa variável, tem variável aí que não tem necessidade de ser inteira. Tem variável que não tem necessidade de você usar esses valores todos. Às vezes a variável só vai receber 0 e 1. Então é melhor você usar desse tipo e ela vai ocupar menos espaço, né? Em vez de você usar uma variável do tipo 4 bytes aqui long para um dado que é binário, 0 e 1, entendeu? É melhor você usar o boolean, né? Booleano aí, né? No caso, entendeu? E aí você só ocupa 1 byte de memória, você consegue resumir o seu programa, né? Não ocupar muito espaço, tá? Outra variável que aparece aí, né, é o pmode button input, né? Isso aqui vai aparecer lá na configuração, né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, pmode aqui, lá em void setup, né? Vai aparecer aqui, ó. Isso, aparece aqui, ó. Então, todas elas são outputs, né? E o pmode button, que é a variável, né, que ele chamou lá em cima, declarou que vai estar no pino 2, ó. Ele falou que vai ser input, vai ser entrada. Então isso aqui é só para a gente verificar que isso é novo, né? Nos outros projetos nós não vimos o input, né? Mas agora é input aí, tá? Então vai receber o dado. E nós temos agora o loop principal, né? Void loop tananã, int state. Então ele vem e declara uma variável aqui, que ela vai ser inteira e o nome dela vai ser state. E essa variável state, ela vai ser igual a quê? Ao digital read button, ou seja, o que ele falou? Essa variável state vai receber a leitura do que a variável button está recebendo, ou seja, porque isso aqui não está relacionado à porta 2, né? Lá no código, ó, voltando aqui, button está relacionado à porta 2 lá do digital. Então, o que a state vai fazer? State recebe a leitura da variável button. Ou seja, que dado está armazenando ali? O botão apertou, lembra lá no vídeo do hardware? Você apertou o botão, o que acontece? Ele recebe 5 volts. Isso aqui vai receber 5 volts, que pode ser o sinal binário, né? No caso 1, ou 0 volts, que é 0, né? Então é o binário que ele vai receber. Tanto que, o que acontece? Eu te pergunto aqui, ó. Precisaria isso aqui ser int? Tem necessidade? Porque int lá, vamos olhar lá em cima, ó, int
int é uma variável de tamanho 2 bytes, né? E vai de menos 32 a 32.767, né? Eu só vou receber 0 e 1, né? No caso de 0 volt a 5 volts, né? Que representa o binário. E aí, eu preciso colocar inteiro? Eu poderia ter substituído isso aqui por um valor, por uma característica da seguinte, ó, boolean, né? Porque seria 1 byte 0, 1, vai receber esses dois valores, né? 0 ou 5 volts, né? Que os 5 volts é um binário, tá? Beleza, então o que acontece aqui? Aqui é uma instrução que vai o quê? Receber a leitura da variável botão que está na porta 2. Então você apertou a chave, a state recebe um bit, estado alto, né? Por isso que a gente coloca aqui, ó, high, tá? Isso aqui é high de alto. 5 volts ou 1 bit, né? 1 é estado alto. E aqui o 0 é low. Ok? Beleza, então, ó, state vai receber a leitura da button. Então, se não apertou nada, state é 0, que é low, no caso, tá? Se apertou o botão, o estado agora de state vai ser high, né? Que é 1. Aí ele vem aqui, você fez a leitura e fala assim, se state for alto, então isso aqui é como se fosse um AND, tá? Esse símbolo aqui é como se fosse um símbolo de AND, de uma porta AND, ou E, né, que se chama aí, ou porta, é como se fosse uma porta E. Então isso aqui é como se fosse isso aqui, ó, tá? Lembra lá dos circuitos lógicos? Uma porta AND. Então, ó, se state for alto, ou seja, for estado 1, tá? E milis menos change time maior que 5.000, que no caso 5.000 milissegundos, tá? Que no caso ele está falando aqui, você comparar isso com segundos. O que você faz? Se isso acontecer, então se os dois, o que é uma porta AND? Os dois têm que ser verdadeiros, né? V aqui, ou seja, 1 e 1. Ou seja, tem que estar alto, você tem que apertar o botão e ainda milli menos change time tem que ser maior que 5.000. Se as duas forem verdades, né? Se as duas forem 1, né? Acontecer aqui, vai para essa função aqui, change lights. Se isso não ocorrer, se uma dessas não for verdadeira, né, não vai para essa função, tá? Entendeu aí? Beleza? Então, o que você tem aqui, ó? Vamos descendo mais um pouco. O que é o milis? Então a gente tem que entender agora o que é o milis para saber o que ele está fazendo aqui. Milis é uma função integrada à linguagem da Arduino que retorna o número de milissegundos desde o início da execução do programa. O que acontece? Você apertou lá, teu programa está rodando. Está rodando, milis começa a armazenar o valor de quê? Do tempo que já tá rodando o seu programa. Então ele fica armazenando. Você iniciou seu programa, ele fica lá armazenando. O change time, ele só vai receber um valor aqui quando? Ó, vamos olhar aqui. Só quando ela for executada a função dele. Ó, vamos olhar bem aqui. Então eu tô aqui, ó, tô explicando essa parte aqui, ó, tá? High e milis, menos change time, não. Beleza? Então essas duas têm que ser verdadeiras. Então o milli ele armazena o tempo que o programa está executando, desde do início, tá? Que está executando, ele vai armazenando o valor de tempo aqui de execução do programa, desde o início lá. E change time é o que? Change time, se isso for verdade, você vai para essa função. Então, se for verdade, vamos imaginar essa função aqui, ó. Aí vem para o change lights. Aí começa. Aí o que é a change lights? Change light é mudança de luz, ou seja, eu apertei o botão, quero que mude o semáforo para o pedestre. Então aqui vai acontecer as mudanças do semáforo para o pedestre, tá? Aí tem os tempos, o delay, né, de cada uma. E aí quando ele termina de fazer aqui toda a mudança, ele usa até uma função for aqui para sinalizar a pessoa que vai haver a mudança, porque isso aqui é um pisca-pisca, essa for aqui é para fazer piscar. Aí tá piscando lá o sinal verde do pedestre para avisar, ó, vai fechar. E aí vai descendo, aqui continua ainda change lights, né? Change lights, aí vem aqui,
ficou vermelho o semáforo, já está ocorrendo a mudança de novo. Aí lá no final da função change lights vem aqui, ó, change time recebe milis. Ou seja, o change time até aqui nessa linha, ele era 0. Ele era 0 segundos. Só que quando chega no final, quando você usa a função, ocorreu a mudança de semáforo e terminou de fazer a mudança, no finalzinho da função o change time recebe o tempo de milis. Ok? Então, se o milis for 20.000 milissegundos, change time também vai ser 20.000 milissegundos, tá? Então, ó, qual é a sacada aqui? É a seguinte, ó. Vamos imaginar que a gente esteja um começo aqui, tá? Começou a rodar o programa. Change time é o quê? É 0, não é? Change time é 0. Começou a rodar o programa, eu aperto o botão quando o milho está 4.000 milissegundos. O que é 4.000? 4.000 milissegundos. Passou só 4 segundos. Vai ocorrer a mudança de semáforo? Não vai. Por quê? Porque 4.000 menos 0 dá 4.000, né? Então 4.000 maior que 5.000 não é falso. Isso aqui é falso? Então não vai para essa função. Opa, cheguei em 5.000. Cheguei em 5 segundos. 5 segundos menos change time é igual menos 0, né? Que ainda o change time é 0. Maior que 5.000? 5.000 não é maior que 5.000, porque ainda está igual. Então tem que dar 5.001. Aí deu um pouquinho a mais, vamos imaginar aí uns 6 segundos, né? Então 6 milissegundos. Quando chegar em 6.000 milissegundos, menos 0, tá? Vai 6.000 milissegundos menos 0, já deu 6 segundos, vai ser maior que 5.000. Ou seja, isso é verdade. Então eu apertei o botão e já é 6 segundos, né? E já é maior que os 5 segundos permitido. Então vou para change lights. Aí vai para a função. Aí vai ocorrer na função, vamos dizer que mudou a função lá, então a gente volta aqui, ó. Vai ocorrendo isso aqui, toda essa mudança aqui, ó. Vai para change lights, aí vem void change lights, função change lights, faça. Aí mude o sinal do pedestre, vai ocorrer a mudança aqui. Vai ter o pisca-pisca, né? E aí o que você tem aqui? A mudança, agora vai fazer a mudança para o semáforo, tá? Vai ficar vermelho para o pedestre já no finalzinho aqui. E aí o que acontece? Vamos dizer que milissegundos, essa mudança toda durou, vamos dizer aqui que durou uns, eu estou só fazendo exemplo, tá? Vamos dizer que o mili no final do change lights lá, demorou uns 30 segundos, 30 milissegundos. Claro que não vai ser isso, é só um exemplo, tá? 30 mil milissegundos. O change time recebe os 30.000, porque no final ele recebe esse valor, tá? Então se você apertar o botão já, depois que ocorreu a mudança, e o change time recebeu também os 30 milissegundos, isso aqui vai ser 0, nunca vai ser maior. Por quê? Ele vai esperar que a diferença entre change time e o milis seja de 5 segundos. Então, o que acontece aqui? Ele está fazendo o seguinte, já ocorreu a mudança, aí o change time recebeu 30 milissegundos, ele fica com aquele valor. Aí ele vai ficar com esse valor aqui de 30.000 milissegundos, tá? Ficou esse valor. Aí o mili vai ganhando valor. Só que aí você aperta de novo, só que você aperta, né? Você aperta no tempo aí em que o milis ainda é 33, por exemplo. 33.000 milissegundos. Aí o que acontece? Essa diferença só vai ser de 3.000, né? Então 3.000 é maior que 5.000? Não. Então se você apertar o botão e em 3 segundos depois que ocorreu a mudança, não vai acontecer nada. Por quê? Porque ele espera que entre uma mudança de semáforo e a execução para fazer a execução para você pedir de novo, tem que ter passado pelo menos 5 segundos entre a última mudança e a sua solicitação. Ok? Então é isso que acontece aqui, tá? Essa é a instrução. Então, a parte mais complicada aí dessa resolução é essa, tá? Desse código. O restante a gente já viu em sala, tá?
Qualquer coisa, se tiver dúvida, me pergunta, mas aqui também está explicando direitinho cada linha, tá? Mas o mais complicado de entender é essa parte aqui, tá? Essa parte aqui do change light e do state, high, mid, tá ok? Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, tá? Dei uma olhada e qualquer coisa estou aí para tirar dúvidas, tá? Um abraço e até mais.